Boa tarde àqueles que nos acompanham pelas mídias sociais para as reuniões, a reunião conjunta das comissões permanentes da Câmara Municipal de São José, onde nós vamos discorrer sobre os projetos que estão para ser distribuídos para a relatoria, aqueles que já vêm com parecer para serem discutidos e apreciados, e também apresentar a ata da sessão anterior. Eu cumprimento os vereadores presentes na reunião de hoje. Vereador Sanderson, boa tarde, pode confirmar a presença? Boa tarde, presidente. Boa tarde, demais colegas vereadores. Boa tarde, nossa sociedade de São José. Sanderson de Jesus, MDB. Vereadora Mary, boa tarde, pode confirmar a presença? Boa tarde, presidente, demais vereadores. Mary Hang, PSD, presidente da Comissão de Finanças e Orçamento. Boa tarde, vereador Antônio Lemos. Por favor, pode confirmar a presença? Boa tarde, vereadores, vereadora, sociedade São José, cidade de São José, todos que nos assistem. Antônio Lemos, republicanos, vice-presidente da Comissão de Defesa das Pessoas com Deficiência. E Moacir da Silva, vereador, PDT, presidente da Comissão de Constituição e Justiça. Senhores vereadores, vamos passar a leitura da ata, depois nós passamos aos projetos a serem distribuídos e aos pareceres a serem lidos e colhidos as suas aprovações ou não, conforme seus entendimentos. Ata da reunião conjunta das comissões. Aos 2 dias do mês de junho de 2020, reuniram-se de forma remota os vereadores Moacir da Silva e Carlos Eduardo de Souza Martins, respectivamente, presidente e membro da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, a vereadora Sandra Martins e o vereador André Gesser, respectivamente, presidente e membro da Comissão de Educação, Cultura, Saúde, Assistência Social e Defesa do Consumidor, a vereadora Mary Hang, presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, a vereadora Cristina de Souza, presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, e o vereador Sanderson Almecides Jesus, membro da Comissão de Obras, Serviços Públicos e Defesa do Meio Ambiente. O vereador Moacir da Silva, que conduziu os trabalhos, iniciou agradecendo a presença dos demais vereadores e demais espectadores. Atendendo ao regimento interno, realizou a leitura da ata da reunião conjunta do dia 26 de maio de 2020, que restou aprovada por todos os vereadores. Na sequência, reafirmou o pedido aos vereadores e membros das comissões para proceder com celeridade à assinatura dos projetos de lei disponibilizados no Sistema Legislativo Informatizado, para assegurar a devida agilidade na tramitação das matérias. Passando à distribuição das matérias, restou definida a relatoria do vereador Sanderson Almecides Jesus no projeto de lei 37 de 2020, que altera o artigo 2º e 3º da Lei Municipal 1067, de 28 de junho de 1977. A relatoria do vereador Carlos Eduardo de Souza Martins, no projeto de lei complementar 08 de 2020, que estabelece critérios para a concessão dos serviços funerários e da outras providências. A relatoria do vereador Moacir da Silva no projeto de lei 35 de 2020, que disciplina regras de construção e funcionamento de cemitérios e crematórios particulares no município de São José. A relatoria do vereador Cloni Capistrano no projeto de lei 36 de 2020, que altera o artigo 1º da Lei Municipal 3.167, de 13 de maio de 1998. A relatoria da vereadora Sandra Martins no projeto 028 de 2020, que dispõe sobre medidas adicionais para o enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus Covid-19, a fim de proteger populações especialmente vulneráveis no município de São José. Encerrada a distribuição, o vereador Moacir da Silva procedeu à leitura da manifestação do vereador Cloni Capistrano quanto ao projeto 147 de 2019, que altera o artigo 4º da Lei 3.644, de 11 de abril de 2001, alterada pela Lei 5.428, de 3 de setembro de 2014, acerca do encaminhamento proposto pelo vereador Cloni Capistrano, no qual questiona-se vícios na tramitação do projeto em discussão.
a vereadora Mary Hang manifestou-se, afirmando que no voto em separado não se pode mudar a redação da matéria, situação que necessitaria da edição de uma emenda. Na sequência, o vereador Carlos Eduardo de Souza Martins esclareceu sua posição, ratificando o entendimento da necessidade da edição de uma emenda ao projeto aparteado do voto em separado. A vereadora Sandra Martins também reafirmou que entende como adequada a proposição de emenda a ser discutida em plenário. Finalizando o debate, o vereador Moacir da Silva relatou as circunstâncias que envolvem o projeto 147 de 2019 e requereu o pedido de vistas, aprovado pelos presentes. Em seguida, passou-se a leitura do parecer ao projeto de lei 24 de 2020, que define regras para a concessão de auxílio assistencial no âmbito de São José durante a situação de emergência no município, em razão da pandemia Covid-19, com relatoria do vereador Cloni Capistrano. Entendimento pela constitucionalidade. O texto legal. O vereador Carlos Eduardo de Souza Martins alegou que a matéria possui grande mérito, no entanto, possui dúvidas quanto à sua legalidade. Nesse sentido, pediu vistas e sugeriu uma reunião com a secretária municipal de assistência social e o autor do projeto para debater a questão. O pedido de vista restou aprovado pelos presentes. Ato contínuo, foi realizada a leitura do parecer ao projeto de lei 20 de 2020, que altera a lei 4.670, de 15 de setembro de 2008, com relatoria do vereador Moacir da Silva e teor favorável à matéria, sendo aprovada na Comissão de Constituição, Justiça e Redação, com votos dos vereadores Carlos Eduardo de Souza Martins e do relator. Também em votação, apenas na Comissão de Constituição, Justiça e Redação, o parecer de autoria do vereador Moacir da Silva sobre o projeto de lei complementar 1 de 2020, que altera dispositivo da lei complementar número 76 de 2017, de 26 de junho de 2017, que dispõe sobre a reestruturação do regime próprio da Previdência Social do município de São José. O parecer com conclusão pela constitucionalidade da proposição foi aprovado com os votos dos vereadores Moacir da Silva e Carlos Eduardo de Souza Martins, e o projeto foi redistribuído à Comissão de Finanças e Orçamento. Acerca do parecer ao projeto de lei 104 de 2019, que declara de utilidade pública o Instituto Faça o Bem que Você Pode, com relatoria do vereador Carlos Eduardo de Souza Martins e entendimento pela constitucionalidade, este foi aprovado pelos membros das comissões de Constituição e Educação presentes na reunião. Finalizando a discussão, colocou-se em discussão o parecer da emenda modificativa 002 ao projeto de lei 125 de 2017, que dispõe sobre a divulgação das imagens das listagens de pacientes que aguardam por consultas com médicos especialistas, exames e cirurgias na rede pública do município de São José e da outras providências. O parecer de autoria da vereadora Sandra Martins, pela aprovação da emenda, foi aprovado com os votos do vereador André Gesser e Sandra Martins. Por fim, o vereador Moacir da Silva frisou a necessidade da assinatura das matérias do sistema e o vereador Sanderson Messias Jesus registrou que teve problemas de internet durante a reunião. Sem mais a tratar, deu-se por encerrada a reunião. São José, 2 de junho de 2020. Boa tarde, vereadora Sandra. Cumprimentando a senhora, peço que a senhora... Isso. A senhora pode cumprimentar os que nos ouvem e manifestar a sua frequência, por favor? Boa tarde, presidente. Boa tarde, vereadora Mary. Boa tarde, vereador Antônio Lemos, vereador Sanderson e a todos que nos acompanham. Vereadora Sandra Martins, presidente da Comissão de Saúde, Educação, Cultura, Assistente Social e Defesa do Consumidor. Perfeito. Pergunto aos vereadores com relação à ata. Qual é a sua posição? Vereador Sanderson. Voto favorável, presidente. Vereador Antônio Lemos. Favorável, presidente. Vereadora Mary Hang. Favorável, presidente. Vereadora Sandra. Favorável, presidente. Vereador Moacir, também aprovada a ata. Senhores vereadores, nós temos alguns projetos a serem distribuídos. 3 novos
e alguns outros que eu vou mencionar depois, que são já com informações solicitadas pelos relatores. Temos o projeto para distribuir, o projeto de lei parlamentar do vereador Michel da Silva Schlemper, projeto 165 de 2019, que dispõe sobre feriados municipais. É só na Comissão de Justiça. Eu vou colocar para a relatoria do vereador Cloni Capistrano. Projeto parlamentar do vereador Alexandre Rosa, agentes de segurança pública municipal que venham a se afastar por motivo acidentário em serviço não poderão receber menos que a média de seus últimos meses de salário, antes de estarem afastados. É da Comissão de Justiça, Educação e Comissão de Finanças. Pergunto, vereadora Sandra, pode fazer a relatoria desse projeto? Vereador, o projeto 38 de 2020, vereadora Sandra. 38 de 2020. Isso. O projeto para a Comissão de Justiça, Educação e Finanças, parlamentar do vereador André Gesser, institui maior transparência pública em documentos de processo licitatório da administração pública no município de São José. Eu vou ficar com a relatoria desse projeto. Senhores vereadores, agora, nós temos um projeto, que é o projeto de lei 057 de 2019, que já teve um parecer, mas ele teve um pedido de informações e deve retornar ao relator original, que é o vereador Cloni Capistrano. Então, ele está sendo remetido ao vereador Cloni Capistrano. Um substitutivo global ao projeto de lei 010 de 2020, a relatoria era da vereadora Sandra. Então está retornando para a senhora se posicionar. Ele altera o artigo 66 da lei 606 de 30 de dezembro de 1966. Ele é parlamentar dos vereadores Carlos Eduardo de Souza Martins e Moacir da Silva. Retorna, então, a vereadora Sandra Pereira Alves Martins, do projeto de lei 10 de 2020. Também, com pedido de informações ao projeto de lei 23 de 2020, de autoria da vereadora Cristina de Souza, mas a relatoria era da vereadora Sandra. Já veio o pedido de informações, está voltando, então, para a relatora. Projeto de lei 23 de 2020, vereadora Sandra. Também, novo projeto que foi solicitado informações, é parlamentar, é o projeto de lei 101 de 2019, do vereador Abel Veiga, e volta para a relatoria da vereadora Sandra. Dispõe sobre a entrada de animais de estimação em hospitais no município de São José e dá outras providências. Número, vereadora, 101 de 2019. Tá, e todos esses foram para pedido de informação e estão retornando, é isso? Sim, estão retornando para a sua relatoria. Pode ser que a senhora já era a relatora original. Tá, e teve um outro antes, né? Antes do 23/2020, teve outro que... Teve outro, são 3 seus. É o 102 de 2019, o 23 de 2020, é o 101 de 2019, o 23 de 2020 e tem o outro ali, que foram 3. Que eu vou passar para a senhora, que é o número 10 de 2020. Tá. Certo? E o último que volta para a senhora é o projeto de lei 16 de 2020. Ele é parlamentar, de autoria do vereador Jair Santílio Costa, sobre a obrigatoriedade das casas de repouso destinadas aos idosos instalarem em suas dependências internas e áreas comuns sistema de monitoramento. Certo? É. E aqui nós temos, que retorna ao vereador Caê, o projeto 152/2019, do vereador Rodrigo Andrade, que revoga o inciso 6º do artigo 31 da Lei Ordinária 1605. Como ele era relator, retorna para ele. Também retorna ao vereador Caê o projeto de lei 139 de 2019,
que é da vereadora Cristina de Souza, que foi feito um pedido de informações, retorna ao relator, ok? Eram os projetos que nós tínhamos para distribuir, senhores vereadores. Nós temos 3 projetos, os pareceres para serem analisados pelos senhores vereadores, respectivas comissões. Esse projeto envolve a Comissão de Justiça, a Comissão de Obras e a Comissão de Obras. Então, o vereador Sanderson, nesse caso, o vereador Moacir, certo? Eu queria justificar a ausência do vereador Caí, que teve um problema pessoal no início da tarde, não pôde estar presente, e o vereador André Gesser também, com problema pessoal, não pôde estar presente. Passamos à leitura do parecer. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, Comissão de Obras, Serviços Públicos e Defesa do Consumidor. O autor é Moacir da Silva, denomina vias públicas no loteamento Mirante dos Açores, no bairro Ponta de Baixa, no município de São José. Colocado todo o histórico com relação às ruas e a questão legal, informa com relação à Rua A, com o Código dos Logradouros 1001-662, que se pretende denominar como Rua Ilha Graciosa, que o nome sugerido não possui registro no rol de logradouros públicos e que a via não pertence à área institucional, verde ou particular, e que está localizado no bairro Ponta de Baixo. Em relação à Rua B, informa a Secretaria da Receita que está cadastrado com o Código do Logradouro 101.663, que se pretende denominar como Ilha Terceira, o nome sugerido não possui registro no rol de logradouros públicos, que a via não pertence à área institucional, verde ou particular, e que está localizado no bairro Ponta de Baixo. Desta maneira, e após análise dos demais documentos, constata-se que a medida é de natureza legislativa, estando assim em condições de ser aprovado com base na Lei 5.639/2017, no que diz respeito aos aspectos que cumpre a estas comissões analisarem. Destaco ainda que o projeto de lei em questão não acarretará em despesa ao erário público. Ante o exposto, esgotadas as atribuições das comissões, destaca-se a presença dos requisitos de legalidade e constitucionalidade no projeto de lei 32 de 2020, bem como mérito para sua aprovação. É como se manifesta no dia 3 de junho de 2020 o relator Carlos Eduardo de Souza Martins. Pergunto, vereador Sanderson, como é que se posiciona? De acordo, presidente. Tá, e este vereador também se manifesta de acordo, e o vereador relator Caê também de acordo. Então, está aprovado para votação. Senhores vereadores, da Comissão de Justiça, projeto de lei 2 de 2020, de autoria parlamentar, vereador Michel da Silva Schlemper, institui o Dia Municipal Demolei. Tal proposição foi apresentada no dia 7 de fevereiro de 2020, encaminhada às comissões permanentes para análise e parecer, em 13 de fevereiro de 2020. O projeto de lei 2 de 2020, de autoria do vereador Michel da Silva Schlemper, em suma, visa instituir o Dia do Demolei no âmbito desse município. Assim sendo, passando a efetuar o juízo da constitucionalidade e legalidade, ele junta todas as retrospectivas legais e prima os dispositivos suprastados, levam-nos a detectar que os requisitos de constitucionalidade e legalidade da proposição apresentam-se demonstrados. Quanto ao mérito da proposição, ou seja, a submissão a um juízo de conveniência e oportunidade, a própria justificativa do projeto de lei vai ao encontro do que se exige, pois consigna que a ordem é uma instituição centenária e cujos benefícios já se alastram por todo o Brasil e também por todo o estado de Santa Catarina e seus municípios. Ademais, os membros dessa instituição se reúnem ao redor do mundo, buscando esculpir na sociedade os ensinamentos, a fim de tornar o mundo um lugar melhor e trazer à sociedade o sentimento de pertencimento e fraternidade que há muito se perdeu. Assim, a Ordem Demolei busca o solidarismo humanista que orienta nossos valores, motivo pelo qual a conveniência e a oportunidade devidas se fazem presente
na proposição que ora se analisa. Ante o exposto e seguindo os fundamentos apresentados, o projeto de lei 2 de 2020 preenche os requisitos de constitucionalidade, legalidade e mérito, motivo pelo qual este relator vota pela sua aprovação. 2 de junho de 2020, Cloni Capistrano Maia de Lima. Como ele é só da Comissão de Justiça e o vereador Cloni manifestou-se favorável, este relator também se manifesta, esse vereador, favorável. Boa tarde, vereador Túlio. O senhor pode, ao cumprimentar, registrar sua presença? O senhor tem que ligar o microfone. Boa tarde a todos, companheiros. Túlio Márcio Salles Maciel, Democratas, presente aqui na reunião das comissões. Um abraço. Obrigado. O último projeto que nós temos para pegar a relatoria é o projeto da Comissão de Educação, Cultura, Saúde, Assistência Social e Defesa do Consumidor, que é a vereadora Sandra apenas que vai se manifestar, e o relator, que é do vereador Jair Santilho Costa. Institui o pagamento de meia entrada em espetáculos teatrais e musicais, exposição de artes, exibições cinematográficas e demais manifestações culturais e ou esportivas aos portadores de câncer. O autor fez um arrazoado no pré-relatório e faz a seguinte conclusão. Preambularmente, em face dos ditames regimentais, compete à Comissão de Educação, Cultura e Saúde, Assistência Social e Defesa do Consumidor manifestar-se na forma disposta no artigo 40 do regimento. E discorre. Partindo desses ditames regimentais, o projeto em apreço mostra total conexão com essa comissão, ante a ligação com Educação, Cultura e Saúde, em uma única proposição que objetiva contribuir para a melhoria da qualidade de vida destes pacientes, pois o acesso à cultura é notável agente de transformação pessoal e social, com papel significativo na promoção da saúde desse cidadão. O diagnóstico de câncer abala não apenas ao paciente, mas sua família e todos que o cercam, em muitos casos dando início a um caminho árduo de tratamento que muitas vezes implica grave sofrimento físico e emocional. Alguns portadores de câncer, na luta pela vida, ainda enfrentam um elevado dispêndio financeiro, com cirurgias, internações, medicamentos, acompanhamento médico, fisioterapias, que muitas vezes prejudicam o orçamento familiar e, consequentemente, atividades de lazer acabam ficando de lado, justamente no momento em que este seria um aliado para a melhora do quadro geral do paciente. Verificamos desse modo que o projeto em questão atende às necessidades sociais do município, estando também como um aliado à saúde, educação e cultura, vez que a administração pública municipal tem o dever de observar o bem-estar dos munícipes e a justiça social como primado constitucional. Isso posto, após análise esgotadas as atribuições desta Comissão de Educação, Cultura, Saúde, Assistência Social e Defesa do Consumidor, esta relatoria resolve exarar parecer favorável à tramitação do projeto de lei 133 de 2018, razão pela qual não vislumbramos óbice a tramitação da referida proposição. São José, 19 de maio de 2020. É como se manifesta o vereador relator André Gessel. Como ele é da Comissão de Educação, pergunto como se manifesta a vereadora Sandra. De acordo, presidente. Então, nós temos, nesse caso, os 2 votos, ele segue o trâmite regimental. Senhores vereadores, essas eram as matérias para nós lermos os pareceres e distribuirmos para que vocês realizem os pareceres. Pergunto aos vereadores se alguns dos vereadores têm algum assunto que gostaria de discorrer a respeito dos serviços das comissões permanentes da Câmara. Não? Desta maneira, então, eu agradeço a presença do vereador Sanderson, agradeço a presença do vereador Antônio Lemos, agradeço a presença da vereadora Sandra, agradeço a presença do vereador Túlio, a presença da vereadora Mary Hang e de todos aqueles que nos assistem pelas mídias sociais, convidando a todos para participarem da próxima reunião conjunta das comissões na próxima terça-feira, às 15 horas, onde debateremos os assuntos que estão em pauta
nas sessões ordinárias da Câmara. Convido os vereadores para amanhã, no horário regimental, para que a gente possa participar da reunião da Câmara Municipal de São José. Boa tarde a todos, me despeço, desejando um bom fim de dia. Boa tarde.